graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma manhã no altar, estamos aqui juntos com a palavra de Deus, iniciando a nossa semana 22 de novembro, estamos chegando no final do mês, e nessa quinta-feira, dia de ação de graças, quero convidar você para participar conosco do nosso culto de ação de graças, a partir das 20 horas, tanto online e presencial. Esteja conosco para adorar o Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito. O Senhor é bom. Hoje a nossa leitura é Ezequiel 23, 24 e o Salmo de número 142. Quero ler com você alguns versículos do capítulo 24 de Ezequiel, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbidas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disseram o povo: não nos farás saber o que significa essas coisas que estás fazendo? O profeta Ezequiel ministrou em Jerusalém, Samaria, e ele estava pregando para esse povo, exortando, profetizando contra a nação de Israel e de repente, de manhã ele estava pregando e à tarde chega uma notícia: sua esposa morreu. Essa talvez seja uma dos piores momentos desse profeta, a morte da sua esposa. Ele estava trabalhando para o Senhor, estava fazendo a vontade de Deus, mas de repente, no meio da sua caminhada, tem uma notícia: a perda da sua esposa. E o Senhor diz assim: não chore, não lamente, mas continue fazendo o que você tem que fazer. Deus não estava dizendo para Ezequiel não chorar, não sentir pela perda da sua esposa, mas o Senhor estava dizendo: você não pode paralisar a sua vida, você precisa continuar. Porque muitas vezes nós pensamos, né, por que isso aconteceu comigo? Servindo a Deus, fazendo a vontade, por que as coisas aconteceram dessa maneira? Deus não podia intervir, colocar a sua mão, mas nós sabemos, o Senhor Jesus, ele nos deixou essa palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é parte da vida, o choro, a perda é parte da vida. E nós precisamos entender nesse processo que estamos aqui apenas de passagem. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos. E talvez essa pergunta, talvez a mesma que estava no coração de Ezequiel: por quê? Eu estava pregando, eu estava na igreja, eu estava lendo a Bíblia. E por que isso aconteceu comigo? Talvez Ezequiel tivesse essa pergunta. E Deus fala para Ezequiel: continue fazendo o que você está fazendo. Não paralise a sua vida. Há perdas, a nossa vida é feita de perdas. E nós precisamos entender que diante de todas elas, Deus está no controle. É isso que Deus estava falando, e muito mais, porque o Senhor estava trazendo uma mensagem ao povo, de que diante da nossa perda, às vezes olhamos apenas para a nossa, mas o que Deus estava mostrando para Ezequiel era isso. Muitas pessoas naquele tempo estavam perdendo os seus também, sendo levado agora para o cativeiro, sendo punido com um levante do adversário e do inimigo. Então, muitas pessoas estavam chorando em uma situação de perda, como de Ezequiel. Isso é um fato que muitas vezes nós precisamos parar para refletir. A nossa perda é igual a de tantas outras que estão no nosso redor. Quantas pessoas perderam seu ente querido nesse tempo? Pessoas que estavam buscando a Deus, orando, clamando ao Pai. Mas nós sabemos que nós estamos aqui só de passagem. Somos forasteiros aqui. Em terra estranha estou, como diz aquela canção. E nós precisamos continuar
fazendo o que estamos fazendo. Que como Ezequiel, nós tenhamos a coragem de se levantar depois do choro, depois da perda, da dor e continuar a fazer o que Deus nos mandou a fazer. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça nesse tempo. Console aqueles que estão enlutados, aqueles que tiveram perdas nesse tempo. Que o Senhor traga consolo e o Senhor dê força para continuar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.